meu nome é Margarida, eu sou Margarida Rocha Bernardes, eu sou bióloga, enfermeira, sou professora do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra e faço parte do grupo de ensino e pesquisa e extensão de saúde, emergência e desastres da UFRJ. E o nome do nosso grupo, né, curtinho, é o GPSED. E nós vamos começar hoje uma live com uma doutoranda do GPSED, que é a capitão-tenente Milena da Rocha de Andrade. Ela serve na Unidade Médica Expedicionária da Marinha do Brasil, tropa de reforço do Corpo de Fuzileiros Navais na Ilha das Cobras. Atualmente, em virtude da pandemia da Covid-19, ela foi destacada para integrar a equipe de saúde do Hospital Marcílio Dias na unidade de terapia intensiva. Então, o perfil da Milena, só pelo que a gente fala aí, é um perfil de guerra, né? E não é à toa que ela está no grupo de estudo de ensino, pesquisa e extensão de saúde, emergência e desastres. O nosso grupo tem como líder o professor Alexandre, e fiz o curso de pós-doutorado na Unirio com o Alexandre, mas nós somos uma equipe, nós somos um grupo que trabalha junto. Tanto eu quanto a Milena não temos muita habilidade com a questão aí da tecnologia, e aí a gente está contando com o apoio pesado da outra doutoranda, a Lisandra, que está aqui conosco, e o Carlos Dias, que é um engenheiro de produção, também do grupo, que está nos dando esse suporte para a live. É um prazer te receber, Milena, é um prazer estar com você, para que você possa nos contar esse assunto que é nevrálgico, né? Que é a questão dos hospitais de campanha, do trabalho da Marinha do Brasil, que o seu trabalho já por si só, as pessoas ficam curiosas, né? Quem é Milena, o que a Milena faz. Foi um prazer estar com você ao longo desse tempo que você está no doutorado, cursando. É um prazer estar com você nessa live. Muito boa noite. Eu queria que você começasse a nos contar o que é muito comum no seu dia a dia, né? Aquilo que você vem trabalhando nos desastres. Quantas vezes a gente viu as fotos da Milena nos desastres da região serrana, sempre trabalhando, às vezes muito cansadinha, né? Com saudade da filha, num processo difícil que é o processo de trabalhar com emergência, com desastre, que a gente não sai disso sem estar muito emocionada, né? E a Milena nos emociona enquanto grupo, quando a gente a vê fardada, com aquela farda do fuzileiro, na batalha, né? Com a filha longe, às vezes chorosa, e sempre trabalhando um trabalho muito importante que a Marinha faz. Então, Milena, você vai falar para nós como é que você faz, como é o seu trabalho, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo que está nos assistindo, o que são desastres, que a gente não, a maioria das pessoas às vezes confunde, né? O que nós estamos vivendo agora? A Covid é um desastre mundial, né? Então, eu queria que você explicasse para as pessoas. A palavra está com você e o prazer está comigo de te ouvir. Obrigada, Milena. Obrigada, Margarida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com a Margarida, que é uma professora que me acompanha desde o início do doutorado. Tivemos algumas parcerias juntas, né, durante esse período, e estou imensamente feliz de ter a Margarida mediando, né, esse bate-papo e compartilhando esse conhecimento entre todos aqui. Bem, boa noite a todos. A Margarida já me apresentou. Meu nome é Milena, sou capitão-tenente da Marinha, sirvo numa unidade puramente operativa do Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma unidade médica, né, específica na área de saúde e que atua com os fuzileiros em combate em situações de guerra, seria isso, né, a princípio, mas o que a gente faz, assim, é a participação da saúde em exercícios de combate. Então, o que os fuzileiros navais fazem durante um ano, e eu sempre acompanho um hospital de campanha montado para esse fim. Então, essa minha experiência com os hospitais de campanha começou assim, minha especialidade de terapia intensiva, sou enfermeira do trabalho, mas caí nessa unidade operativa e a gente vai aprendendo, né, no decorrer do tempo, como oficial de logística, operações, que tive a oportunidade de exercer a função,
lá na unidade médica e fazer todo o planejamento de como montar um hospital de campanha a nível de assistência aos militares. Além disso, toda a parte de atendimento pré-hospitalar, de ambulâncias, também fica por minha conta, como enfermeira, na montagem das ambulâncias, né, a colocação de equipamentos e a previsão de insumos de saúde, junto com uma farmacêutica que serve comigo, que é a Tenente Gisela, né, acho que ela deve estar assistindo também. Então, é uma equipe juntas, né, nós fazemos um belíssimo trabalho lá na unidade médica, e sem falar na parte também de atenção básica, né, de prevenção, com os militares da tropa de reforço, em palestras de saúde, dentro do âmbito militar. Então, a princípio, o hospital de campanha ele é montado para esse fim, lá, de combate, mas eu também participei de ações cívico-sociais, de atendimento à população. Quando a Marinha é solicitada e acionada, a gente monta o hospital de campanha de acordo com a demanda do acionamento. Então, se é ação social, médicos, a gente leva uma equipe composta por médicos especialistas na área de clínica médica, psiquiatria, dermatologia, ginecologia, e fazemos atendimento à população carente da região, né, que fomos acionados. Então, a princípio, uma das atribuições do hospital de campanha, a missão do hospital de campanha, é fazer ações cívico-sociais e o emprego dele em desastres também, de qualquer tipologia. Né? O hospital já foi acionado na região serrana, em 2011, com um desastre natural, que teve deslizamento na região serrana, e levamos uma equipe que fez um belo trabalho lá durante 12 dias. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a Defesa Civil, com bombeiros, mas a Marinha estava lá presente com o hospital de campanha atuante. Hoje, né, com a pandemia, nós não montamos o hospital, mas fizemos um planejamento, porque no militarismo temos que estar preparado para, né, caso seja acionado, nós estaremos preparados para o emprego do hospital de campanha. Então, fizemos esse trabalho de planejamento durante um tempo, mas esperando o acionamento. Não houve acionamento, mas eu fui destacada para o Hospital Marcílio Dias para integrar a equipe de saúde na linha de frente ao combate ao coronavírus. Estou lá até agora, até o dia 13, né, desse mês. Estou na terapia intensiva, no combate, na linha de frente, tendo várias vitórias. Né? Uma delas, né, é uma paciente que me marcou muito e que hoje estamos próximas por isso. Mas é uma outra experiência a nível assistencial no âmbito intra-hospitalar. O que nesses 7 anos eu fiquei num ambiente totalmente pré-hospitalar e operativo. Então, Margarida, a princípio, né, o nosso emprego é importante para a sociedade, né, e a visibilidade, né, da Marinha do Brasil, do militarismo também para a sociedade, também é muito bom para eles reconhecerem o nosso trabalho também, né? Porque não fica só a nível do militar, no âmbito militar, mas sempre que a gente pode, e quando é acionado, nós estamos presentes, né, e fazendo uma participação conjunta aí com outras forças também. Meu perfil é de estudar a guerra, né? Eu estudo a Segunda Guerra Mundial há muito tempo, desde 2001. Basicamente, é a minha grande paixão de estudo, né? A Segunda Guerra Mundial. E estudando, eu vi que o hospital de campanha ele surge efetivamente como ele é visto agora na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai era chamada de hospital de sangue, nem era hospital de campanha. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, os hospitais de campanha tiveram o boom e conseguiram ter esse nome, e agora a gente vê que a Covid-19 acabou recebendo e adquirindo esse nome também. Mas você escreveu um artigo, e nesse seu artigo você faz um levantamento do que a mídia fala sobre esse realmente hospital de campanha, né? E como eu sei do seu trabalho, conheço o trabalho da Marinha, porque a gente acaba acompanhando muito o que você faz na região serrana, a gente viu muito trabalho da Força Armada, do Bombeiro também, em Brumadinho, Mariana, esses desastres que a gente tem ele no nosso coração, nossa tristeza, né? Foram os desastres brasileiros enormes,
Mas a gente teve outros desastres que a gente teve a presença de vocês, como o próprio as chuvas em Niterói, que foi uma coisa horrorosa uns anos atrás, né? A região serrana, o quanto sofreu e que vocês fizeram. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é, na atualidade, o hospital de campanha. Porque, pelo que eu estudei, como ele era muito rápido, né? E eu me lembro que uma das enfermeiras que eu entrevistei, ela disse, quando a tropa avançava, nós avançávamos também. Ou seja, desmontava e rapidamente caminhava junto com a tropa. E o seu trabalho, a gente pôde ver algumas vezes, você com tempo muito curto, você, a equipe toda, né, do Hospital de Campanha da Marinha, de você estar em sala de aula um dia, 2 dias depois você está com um hospital de campanha montado numa região para ajudar. Né? A gente via as fotos e via as imagens. Você pode explicar um pouco para a maioria das pessoas que não entende bem essa diferença entre o hospital de campanha da guerra, o hospital de campanha que você faz e esse hospital de campanha que foi montado para a Covid-19? Sim. Então, Margarida, você colocou muito bem, né, a situação aí da origem, né, dos hospitais de campanha, que foi na Guerra do Paraguai, né, que é os hospitais de sangue, né? Então, a origem do hospital de campanha ele remonta, né, do militarismo. A origem dele é do militarismo, dos combates, né? Então, hoje, o hospital de campanha que eu tenho lá na Marinha, justamente para isso, é para se desdobrar no terreno juntamente com a tropa. Então, a tropa está em combate, o hospital vai junto com a tropa, né? Não tem como ficar estático e a tropa avançando no terreno, porque a gente precisa remover os feridos. Então, a intenção realmente é essa, né? Como a sua amiga falou, né? Que acompanha a tropa realmente. Tem um desdobramento no terreno, essa é a finalidade. Outra é estabilizar e evacuar o militar. Né? Um módulo de saúde, né? De assistência médica, né? E de enfermagem, e aí a estabilização do paciente e logo após a estabilização. Ele não é um hospital de internação. Há mais de 24 horas não tem como manter um paciente no hospital de campanha de combate, até porque os materiais, toda a parte de insumo, isso tudo é feito um planejamento, porém não é um planejamento de 3 meses de atuação do hospital de campanha full, porque ele dura 24 horas, né? 24 horas, na verdade, funcionando plenamente, né? Então, nós temos, assim, a intenção é estabilizar e evacuar. A prontificação do hospital de campanha, assim que acionado, é até 48 horas em caso de desastres. Então, está tudo funcionando. A equipe de saúde já na posição, a estrutura toda montada, com toda a rede hidráulica, elétrica e toda a parte de apoio logístico também já estruturada e delineada para esse fim. Tá? Então, a princípio, num desastre é assim. Num combate é diferente. Né? Nós temos também uma estrutura de saúde montada, mas são cilindros. Eu já levo um quantitativo para aquele tempo de exercício, né? E tem o apoio de uma estrutura local, próximo do local do exercício, caso haja alguma remoção. E também alguma reposição de algum insumo que esteja faltando no momento. Mas, assim, a gente já faz toda uma parte logística, um quantitativo de insumo, de material, de recarga de cilindro, tudo isso já vai prontificado, tá? Isso no combate. E estabiliza e evacua. No hospital de campanha normal, como foi da Covid, a intenção seria a mesma. É temporário, é estabilizar o paciente e remover. Nesse caso da questão dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro, o que aconteceu? A intenção era desafogar o sistema de saúde. Porque as outras doenças continuam acontecendo. Né? Continua tendo pacientes com problemas cardiológicos, problemas cirúrgicos. Então, o que foi feito foi suspensão de cirurgias eletivas, porém, as emergências dos hospitais continuaram cheias. Não só com pacientes com diagnóstico, né, de Covid positivado, mas também com outras patologias. Então, qual era a intenção? Era, como é uma doença, um desastre biológico, vamos dizer assim, porque nós estamos numa guerra ainda, né? A verdade é essa, porque ainda continuamos com casos ainda de Covid positivo. E a intenção é fazer o diagnóstico, tratar esse paciente e desafogar a rede de saúde.
Então, nesse caso, o hospital de campanha teve internação, sim. O paciente ficou lá, tem pacientes que ficaram quase um mês no hospital de campanha do Maracanã, internados 15 dias, 20 dias, como se fosse uma UTI de um hospital de estrutura física normal. Né? Mas teve um apoio todo logístico. Teve hospitais de campanhas que foram montados com a rede privada apoiando, né? Que foi o caso da Rede Dor, que também apoiou alguns hospitais de campanha e funcionou muito bem. Né? Então, assim, nesse caso do Rio, teve a internação, mas o objetivo fim do hospital de campanha é somente tratar o paciente, estabilizar, né? Nem tratar, estabilizar e evacuar. Ele não tem uma permanência duradoura de muito tempo. No Rio de Janeiro teve que ser assim, até porque as redes de saúde municipal, estadual do Rio de Janeiro já estavam, né, saturadas por conta da procura da população. Então, nós tivemos que abrir mão da montagem e operacionalização dos hospitais de campanha do governo. Né? A Marinha e as Forças Armadas como um todo, né, não atuaram na montagem do hospital de campanha, mas atuaram na parte preventiva, ou seja, nas ações de mitigação também, que foi a questão da vacinação. Né? Então, teve a questão da vacinação do drive-thru da Barra, eu participei de uma desses eventos, eu fui chefe de equipe, levei 15 militares comigo e nós fizemos toda a parte de vacinação com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Então, as Forças Armadas atuam mais nessa parte de mitigação e prevenção, né, na situação do Covid. Os hospitais de campanha ficam a cargo mesmo do governo. Né? A doutora Raquel, ela está nos fazendo uma pergunta bastante interessante, né? Raquel também é alguém que está no front e, assim, eu fico muito emocionada com o trabalho de vocês. Né? A gente ainda está em guerra, a Covid não acabou, a gente está em isolamento, a gente precisa usar a máscara, né? Inclusive no grupo a gente desenvolveu essa máscara, né? A Lisandra, enquanto doutoranda, está trabalhando essa questão, estou com ela trabalhando essa questão da máscara, que você lembra como é que a gente começou, até nos surpreendendo de que quando nós começamos essas discussões no grupo de pesquisa, em que a doutoranda Lúcia, né, que é do Corpo de Bombeiros, ela fez essa chamada, vocês têm que estudar pano, vamos voltar ao tecido. E eu ainda brinquei na época, né, no começo das nossas reuniões do Covid, que achava um absurdo a gente voltar a estudar essa coisa que tinha acontecido comigo na Segunda Guerra Mundial. E a gente está frente a isso, todo mundo tem que usar máscara. Nós continuamos em guerra, a Covid não acabou, as pessoas continuam morrendo, isso está sendo muito triste, né? A gente não pode deixar de notar, Milena, você é uma pessoa muito alegre, você leva, de vez em quando a gente te vê um pouquinho quebrada, quando você está nessas missões, que são muito bonitas, né? E que devem mexer muito com você. Então, eu queria que você respondesse à doutora Raquel sobre o desmonte, se esse desmonte está sendo precoce, né? Porque a gente sabe que ainda estamos em guerra, precisamos ainda de isolamento social, de uso de máscara, todas essas questões a gente ainda precisa estar muito atento, porque mais mortes virão. Eu queria que você falasse, então, para a doutora Raquel, o seu estudo que foi da mídia falando sobre isso, o que você pensa sobre o desmonte desses hospitais? Porque a impressão que se passa é que talvez tá ficando tudo bem, tá quase normal, quando a gente sabe que não está quase normal e que a gente precisa ainda ter todos os cuidados. Eu gostaria que você falasse como é que é a Milena que vai para esses desastres e que muitas das vezes atende pessoas e essas pessoas morrem. Como é que está a sua cabeça? Como é que está o seu sentimento? Como é que está sendo você que, particularmente, né, eu não te via nesse tempo, estou te achando mais triste, porque você está no front do Covid. É impossível, né, os profissionais de saúde passarem por esse front da mesma forma, porque nós estamos em guerra. Então, eu gostaria que você falasse o que a Milena sente e o que a Milena acha sobre esse desmonte dos hospitais de campanha.
Então, Margarida, nós vivemos em desastres o tempo todo, né? Só que, na verdade, nós não fazemos um planejamento, um plano de contingência, né, em relação a, aos desastres, na verdade, vamos dizer como um todo. Porque nós temos desastres de origem natural, desastres de origem tecnológica. Né? Recentemente, nós tivemos Brumadinho, em Minas, e que não tínhamos nenhum plano de contingência, um preparo do que poderia ocorrer, ou seja, dos hospitais da área também, para receber vítimas, né, da própria empresa, que também não tinha um plano de contingência, né, do que fazer, né, de sirene, de alarme até tinha, né, mas não conhecido pelas pessoas que trabalhavam ali. Né? Então, a gente passa isso o tempo todo. Tivemos incêndios recentemente também em hospitais aqui no Rio de Janeiro, com a evacuação dos pacientes. Então, a gente vivencia isso o tempo todo. O desastre, nós estamos cercados disso. O problema é que nós não temos assim aquela coisa de trabalhar o planejamento, a preparação, a mitigação e resolver os problemas fazendo planos de contingência. Só depois que acontece é que a gente pensa o que vamos fazer. Né? Geralmente é isso. E agora? É o caso da pandemia, que é uma coisa que aqui no Brasil, né, não tínhamos assim uma pandemia tão que afetasse, né? Não tínhamos, mas assim que afetasse a parte econômica, a vida social de todo mundo. Né? Todo mundo passou a ficar em quarentena, até passar por isolamento social, a utilizar máscara, a andar com a máscara na bolsa. Então, tudo isso houve mudanças na vida, na rotina das pessoas. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a vivenciar isso de perto, que é o que está acontecendo agora, é que a gente começa a pensar, será que o desmonte dos hospitais, né? Desmontar hospitais agora é algo precoce? Será que a estrutura física, né, aqui do Rio de Janeiro ou de outras regiões consegue adotar medidas de assistência a essas vítimas, mesmo tendo acontecido agora, depois vai parar, todo mundo vai esquecer, e aí vai começar tudo de novo. É um ciclo. Né? Então, isso aí requer o preparo das unidades de saúde, treinamento dos profissionais, constante treinamento, treinamento da forma como nós vamos atuar, né, diretamente sobre os desastres, e pensar que a cada dia que passa, nós estamos vulneráveis, principalmente na sociedade que vivemos hoje. Né? Nós temos um aumento da populacional muito grande, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas, a parte de educação, alfabetização ainda é precária. E o voluntariado, né, a vontade, né, dessas pessoas de aprender é grande. O problema é ter pessoas para ensinar e conscientizar. Então, hoje, a gente ainda passa por alguns problemas sociais em relação a isso. Então, é precoce. Nós estamos numa curva que está diminuindo, a princípio. Né? A gente trabalha com perfil epidemiológico. Né? Então, até para fazer mapeamento de risco, nós utilizamos perfil epidemiológico. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde, né, e a Secretaria de Saúde, tudo está monitorando isso. Então, a curva realmente está diminuindo, mas pode haver, de repente, um efeito rebote sobre isso? Pode haver, até porque a gente está começando a flexibilização agora. Né? E as pessoas ainda não estão acostumadas. Nós estamos vendo agora na mídia o tempo todo, né? A praia cheia, as pessoas sem máscaras, né? O distanciamento não está acontecendo. Então, isso tudo é risco. Né? E pode ter, sim, um retorno do número de casos, aumentar o número de casos. E aí eles estão desmontando agora porque parou, mas eu acho que pode haver, sim, o aumento de número de casos devido à flexibilização normal, até porque as pessoas estão saindo de casa depois de quase 3, 4 meses, né, em isolamento. Então, isso pode ter um efeito rebote, sim. A questão da minha ausência, né, como você falou, né, realmente eu sou uma pessoa alegre e tal, ultimamente eu estou um pouco mais retraída, mas é porque desde março, né, eu estou longe da minha família,
fui destacada para o hospital Marcílio Dias, né? Então, estou na terapia intensiva, lá fazendo assistência a esses pacientes de Covid. Então, no momento, a princípio, eu confesso, né? A gente fica com medo, porque ainda não se sabia muita coisa sobre a doença, ainda estavam estudos, e as pessoas ainda não tinham uma ideia ainda formada, né? Em relação do que era a Covid. Então, foi tudo muito rápido. Eu recebi a notícia num dia, no outro dia eu tinha que me apresentar e encarei o combate. Porque, na verdade, nós estamos em guerra. Eu fui para uma guerra, não uma guerra com bombas, fuzil, né, carro blindado, mas uma guerra na saúde e que eu obtive vitórias, graças a Deus. Né? A tristeza, a saúde mental, realmente fica afetada, porque diante disso tudo que aconteceu, né, as pessoas que não estão dentro do hospital, estão fora. Ah, mas não deve ser nada disso que a mídia está falando, não. Né? Deve ser coisa passageira, ou realmente não deve estar acontecendo isso. É porque nós nunca passamos por isso. Mas quem está na linha de frente, na beira do leito, né, sabe como é complicado. Né? São 12 horas de plantão, às vezes 24 horas, porque as peças do tabuleiro vão caindo. Os profissionais de saúde vão adoecendo, e aqueles que ficaram, o que sobrou, são os soldados, né? O que sobrou vai ter que dobrar, vai ter que fazer horas extras para suprir a ausência daquele que adoeceu. Né? Então, foi isso que aconteceu. Hoje, né, estou fora desde março, longe da minha família, dos meus pais, da minha filha, né? Porque eu me doei em relação a isso, né? Em relação a assistir outras pessoas, mas agora em agosto eu retorno, né, para minha família e graças a Deus tive a oportunidade de estar de frente na assistência, que eu já estava longe de 7 anos, somente na parte operativa, mas na assistência de saúde intra-hospitalar. Né? O que eu fazia fora era a parte operativa do hospital de campanha fora, e agora um pouquinho da parte assistencial. Né? Em relação a desastres... Estou respondendo, né, a Sara, a nossa querida Sara, que fez essa pergunta, como está a saúde mental dos militares, né? Tão ruim quanto a de qualquer um, né? Que o militar é tão ser humano, ele não é diferente, ele às vezes tem que ser mais duro pela profissão, mostrar que tem menos medo, talvez seja essa a grande diferença. Você responde a Sara, você respondeu também ao professor Ronilson, porque ele perguntou essa questão de que cada um vai caindo e que vocês têm que dobrar, e é muito difícil, né? Porque o outro não pôde ir, o outro está doente e está na linha de frente. Na semana passada eu perdi um amigo em Resende, o Benito, era um querido amigo, um profissional de saúde jovem e trabalhou comigo muito tempo. Eu dizia que ele era o meu anjo da guarda. É um baita cara e estava sempre muito comigo no hospital. Eu trabalhava em emergência também, que é uma surpresa, né? Cada momento é um flash diferente, né? A emergência. Tem uma outra pergunta aqui sobre da Sara, né? Porque ela está vivendo isso, como ser saudável ou sã e ainda viver os desastres na nossa vida profissional e a pós-graduação junto. Porque o artigo tem que ser escrito, vocês, graças a Deus, eu não estou nessa, né? Eu estou só num processo de estar colaborando com o que eu posso com vocês, porque é muito prazeroso a gente ler. Eu tenho 3 orientandos na ESG, na Escola Superior de Guerra, né? São 2 oficiais de marinha e 1 do Exército. A guerra é deles, porque a pesquisa é deles, né? E eles vão enlouquecendo e vocês também. Então, a Sara, que também está enlouquecendo no doutorado lá na Unirio, ela quer saber se isso também é um desastre, né? Se você pode falar o que é ser uma doutoranda no front, uma doutoranda longe da família e ainda tendo que dar conta da sua pesquisa num grupo de estudo, né? E pesquisa, o GPSED, que é um grupo de extensão de saúde, emergência e desastre. É um desastre. Você pode falar um pouquinho desse desastre total que está acontecendo na sua vida? Então, Sara, realmente é um desastre, né? Porque aconteceu tudo
de uma hora para outra, né? A gente realmente não teve uma preparação nenhuma, né? E fazer essa coesão, né? Entre o doutorado, a minha vida profissional, a vida de militar, né? E agora a vida de uma enfermeira assistencial, porque eu separo muito bem, né? A vida do militar e da enfermeira assistencial, porque eu estou dentro de um hospital. Então, eu sou militar, mas estou dentro do hospital na função de enfermeira. Agora não é mais na parte operativa, usando camuflado, né? Junto com os militares, junto com a tropa. Mas eu estou em outro momento da minha vida agora. Sou intensivista, fiquei 7 anos fora do CTI, retornei, né, em março, e estou cumprindo a minha missão até agora. E assim, realmente é difícil, mas eu conto com a ajuda dos militares que trabalham comigo. Graças a Deus eu tive a oportunidade assim, de conhecer pessoas maravilhosas. E quando está em missão, no meio da estrada, com o gado lá no matinho, um gado, e eu tentando pegar sinal de celular para rotear para o computador, e vai no carro escrevendo, e vai nas paradas do plantão, a gente começa a escrever também, e a gente começa a associar, a fazer a ligação de uma coisa com outra. A minha família, na verdade, meus pais e minha filha já estão acostumados com a minha ausência, né? Isso é ruim até, né, para minha filha que só tem 10 anos, mas ela já se adaptou a essa minha vida meia corrida e entende também, meus pais entendem também que o meu foco também é o doutorado simultâneo. Eu sempre fiz várias coisas juntas. Antes de entrar na Marinha, eu tinha 4 empregos e ainda fazia mestrado, né? Então, e ainda estava grávida. Então, eu consigo conciliar tudo, né? E agora também. Eu não consigo, eu sou daquele tipo de pessoa dinâmica, não consigo ficar em um só momento, né? Focado em uma só coisa, consigo. A gente é assim, né? Acho que enfermeira é assim, né? Tem aquela mão assim, vários braços, né? E é muito profissional. Várias coisas ao mesmo tempo a gente consegue fazer, né? Então, acho que a enfermagem também me deu esse aporte, assim, de tentar conciliar, né? E fazer disso aí uma experiência para minha vida. Realmente é complicado, mas a gente consegue dar conta. O Alexandre em cima de mim, toda hora. E aí, Milena, um artigo? E aí, vai sair quando? Tal. Então, existe realmente uma pressãozinha, mas a gente consegue dar conta do recado, né? Então, Me lembra Margarida, uma outra pergunta aqui, o meu querido professor Antônio Marinho. Antônio Marinho foi meu professor na UERJ, é um craque em cálculo de recurso humano. Eu digo que eu fiz especialização em serviço de saúde inspirada pelo professor Antônio Marinho, né? Eu não sabia qual seria a especialização que eu ia fazer. Fui aluna de Antônio Marinho, meu grande mestre, está aqui na nossa live. É um prazer, né, poder ler uma pergunta do professor Antônio Marinho, e ele faz uma afirmativa, né, sobre recursos humanos, que eles são inadequadamente calculados. A gente sabe disso, né? A gente tem a gente trabalha ali no limite do limite, e ainda quando esse limite adoece, a gente tem que superar e colocar, algumas vezes na Dutra, eu me via numa situação difícil, porque você tinha um acidente maior do que o quantitativo de pessoas que você tinha ali para trabalhar. Então, a gente muitas das vezes pedia socorro e as pessoas iam para o hospital nos ajudar. E agora no Covid não está sendo diferente, né? Você pode nos falar um pouco sobre os recursos humanos do Covid, se houve uma modificação, se você também estava em tropa, né? Se houve uma modificação, se teve mais alocação de pessoal ou não, se mantém um número de pessoas que tinham. Pode falar um pouquinho sobre recurso humano? sim. O que acontece, Margarida? Pela tropa, o Hospital de Campanha da Marinha, né? Nós temos uma equipe que é reduzida na própria unidade, tá? Sou eu de enfermeira, uma farmacêutica, 3 dentistas, né? E médico, hoje, atualmente, nós temos 4 a 5 médicos, que é clínico. Só que nós temos um apoio da equipe de pronto emprego. Existe uma relação de equipe de pronto emprego, que é a origem dela do Hospital Naval Marcílio Dias, e que eles são empregados em caso de acionamento nos hospitais de campanha.
Nessa equipe, nós temos médicos intensivistas, ortopedistas, anestesistas, enfermeiras, né, que aí somam, né, comigo também na parte assistencial. Uma delas tem especialidade em centro cirúrgico, em instrumentação, e eu de enfermeira intensivista, mais outra farmacêutica. E, assim, nós formamos uma equipe de pronto emprego desse hospital de campanha. Não é só o pessoal da própria unidade, mas sim pessoas que vêm de outra realidade, de uma estrutura intra-hospitalar para um atendimento pré-hospitalar, né, em momento de caos. Então, como é feito esse treinamento? Eles passam por um treinamento, tá, pelo Centro de Medicina Operativa, fazem um treinamento com o hospital de campanha, qual é a finalidade do hospital de campanha, como eles vão lidar, né, nesse momento de caos, tanto com os pacientes que estão ali, mas também com os insumos, porque o hospital de campanha é um hospital improvisado. Na minha realidade, dentro do militarismo, todos os equipamentos de saúde são equipamentos, o nome já diz, de campanha. Então, são equipamentos leves, flexíveis, que podem ser adaptados em qualquer lugar, até num terreno que não é completamente regular. Então, antes de montar um hospital de campanha, nós fazemos o reconhecimento de área. Então, é reconhecida a área, é visto se há algum ponto de apoio médico próximo para fazer esse tipo de evacuação da vítima, se tem encanamento, parte hidráulica, apoio de água, eu tenho que ter água potável para o hospital, né? Se tem parte elétrica, se tem algum ponto de eletricidade para puxar, para montar os hospitais, geradores. Então, tudo isso é visto, né, antes de montar o hospital. Se for um evento, um desastre de grande magnitude, algumas coisas eu vou fazer terceirizado. Vou ter que ter um aporte terceirizado. Então, lavanderia, né? Lençóis, roupas de cama. Então, tudo isso vou ter que pedir, né, parte terceirizada para fazer esse apoio. Assim como a recarga dos cilindros de gases medicinais também, banheiro químico, alojamentos. Então, tudo isso é visto. O rancho, nós temos um aporte logístico para rancho, mas se for um evento de grande magnitude, eu tenho que ter alimentação também para as vítimas. Então, acaba que a gente faz um conjunto, né? Então, tudo isso é feito um estudo, um planejamento, antes de ir para o evento e antes de ter o emprego do hospital de campanha. Então, é feito um estudo, um planejamento de operações, um levantamento de custos, de insumos. A Marinha, a gente manda uma relação, a Marinha separa todo o material de insumo médico cirúrgico, e isso depois é empregado no hospital de campanha e também com a reposição dos medicamentos. Então, é tudo feito de forma a se trabalhar todos os pontos da logística, que é pessoal, recursos humanos, a parte de material, né, transporte. Então, até a metragem das caixas que eu tenho para guardar, para a guarda desses materiais, eu tenho que ter, porque se for um local longe e que não dê para ir de caminhão ou estrada, não consegue passar carro nem nada, ter que ir de avião, eu preciso ter a cubagem de todo o material que eu estou levando em peso, para ver se, né, o meio de transporte sustenta o que eu estou levando. E assim a gente faz todo o mapeamento também da área de risco. Eu não posso montar um hospital numa área onde teve um desastre e que eu não tenho, que a água está contaminada, que eu não tenho saneamento básico, porque a intenção é ajudar as pessoas que estão ali e fazer assistência. Então, eu não tenho como, né, colocar um hospital numa área de risco também, porque tem os profissionais de saúde ali. Então, tudo isso tem que ser pensado e visto antes. Então, é um trabalho que requer conhecimento de alguém da área da saúde, tanto médico quanto enfermeiro. Naquela ocasião, na UMEM, né, sou eu que ia nos reconhecimentos, às vezes ia um médico, que era o comandante lá, que me apoiava muito também, deu uma visão maravilhosa sobre isso. Então, nós íamos lá, fazíamos o reconhecimento de área e pontuávamos o que temos que levar. A missão, qual é o tipo de missão atribuída? Qual o tipo de desastre? Porque se for um desastre de grande magnitude, né, eu vou ter que atacar o que primeiro? Qual o caminhão que vai chegar primeiro? Vai ser aquele com materiais de emergência, materiais de terapia intensiva, e depois vai chegando
os outros caminhões. Não chega tudo a uma de uma vez, porque é gastar recurso logístico, sem necessidade às vezes. Não adianta mandar tudo de uma vez e não usar. Então, eu ainda tenho um trabalho da minha equipe de retirar do caminhão e fazer a montagem. Então, essa equipe ela é treinada, tá? Nós fazemos uma simulação e isso é cronometrado. Eles treinam a montagem do hospital várias vezes, até aqueles militares novos que estão entrando, que não conhecem ainda a montagem, eles são treinados para isso, para montar em tempo hábil, até 48 horas. Isso tudo tem que estar montado. E aí, o que a gente fez? No começo, quando eu cheguei lá, tinha uma dificuldade muito grande em relação à parte hidráulica, né? Gastava muito cano para fazer isso. E nem sempre o que eu tenho dá para fazer em outro local a mesma instalação. E a gente tem um sargento lá que deu uma ideia belíssima, né? E a gente começou a comprar a ideia dele também, e fazer algo, recursos de tecnologias, criar tecnologias que substituísse aquela parte hidráulica. Então, o que ele fez? Pegou uma piazinha, colocou um galão em cima, um galão embaixo, o galão em cima tinha água limpa, lavava a mão e caía embaixo. Então, e aquilo ia recarregando. E a gente conseguia espalhar aqueles protótipos de pia pelo hospital de campanha, diminuindo assim o recurso, né, de compra de canos, tubulação. Então, é investir na tecnologia, o que a gente sabe, na verdade, a tecnologia é inovação e criatividade do profissional. Pois é. Eu acho que nesse particular, a imagem é craque, né? Da gambiarra, a gente vai criando as coisas. Isso desde da graduação, né? Como disse a doutora Raquel, do professor Antônio Marinho, nosso guru da administração, ele também nos ensinava a improvisar, né? Eu fico muito emocionada de saber que o Marinho está nos ouvindo, que ele foi extremamente importante. O quanto é importante uma pessoa ser bem formada em administração. Porque, frente a esses desastres, o que a gente tem que pensar? Nessas logísticas, em tudo que a gente aprendeu de administração para poder conseguir arrumar o caos. Porque é o caos, a gente está na frente do caos. É um caos humano, é um caos emocional, porque você deve ter muitas histórias emocionais para contar, né? Da pessoa ter hoje tudo é passageiro, né? Tudo passa. E aí você tem a sua casa e tal, de repente a sua casa é varrida por uma água, é varrida por um desastre, e você deixa de ter aquilo que você tinha, né, antes. E os profissionais para lidar com essas questões todas. Tua filha está aí mandando milhões de beijos, abraços, que te ama, que morre de orgulho de você. Meus filhos não estão assistindo, eu vou cobrar isso deles, né? Uma está na fisioterapia, outra está trabalhando. Mas é isso. Existe uma pergunta também aqui da professora do Vander Miranda, né? Como conciliar trabalho, família e saúde emocional e ainda concluir o doutorado. Pois é, eu já tinha falado, né, sobre isso, né? Complicado, né? O que eu falei com a Sara, né? A Sara, acho que foi a pergunta similar da Sara, em relação a conseguir conciliar tudo, mas quando a gente quer muito, né, uma coisa, a gente corre atrás, né? Então, acho que, a princípio, é isso que me motiva, né? É querer e tentar alcançar, e não se limitar. Então, o princípio é esse. Apesar das dificuldades, das barreiras, das adversidades, a gente corre atrás daquilo que quer. Então, esse é o primeiro fator motivacional. O outro, eu dei sorte de ter uma equipe excelente comigo lá na Marinha, no meu trabalho, que me ajuda. E onde eu estou, às vezes eu ligo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso passar um e-mail. Fala aí, tenente, qual é o e-mail? Então, assim, isso também a gente nunca esquece, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Então, tem um apoio significativo de várias pessoas ao meu lado, e isso que me incentiva e me motiva a cada dia, né? Outra coisa, perguntando, Milena, se existe uma diferença de remuneração na Marinha, especificamente no hospital onde você trabalha. Quem trabalha com Covid tem uma remuneração a mais ou não? Ou é
gratificação? Existe algum plus de salário? Existe. Existe, sim, um adicional por estar em um momento, uma área, um local, assim, na verdade, em risco, né? Uhum. Na Sim, com atuação certeza. laboral. É. Isso. Existe, sim. Tá? Então, graças a Deus, assim, né? A gente tem esse também, né? Porque, assim, tem que ter. Não tem como não ter, porque a gente está num momento complicado, né? Então, Você tá. Eu pensei que na Força Armada não tivesse. Que bom que tem, porque realmente é uma necessidade. Vocês estão ali na frente da batalha e é importante que tenha essa diferenciação salarial que a gente sabe que tem nos outros hospitais. E que bom que o Marcelo Dias também. Outra pergunta do professor Antônio Marinho: como é trabalhar no Marcílio Dias, que está na zona de guerra de facções criminosas? Que realmente aqui no Rio a gente tem isso, né? É o Covid dentro do hospital e o tiro fora do hospital, né? E não precisa ter nem no hospital, porque eu também moro aqui em Copacabana, em frente ao Pavãozinho, eu também estou na zona de tiro. Professor Marinho, não é só o pessoal do Marcílio Dias, não. Aqui em Copacabana também tem. Mas será que você pode nos falar um pouquinho como é trabalhar no Marcílio e passar pela facção, pelo tiroteio, né? Como é que está essa situação aí no hospital para você? então, é algo diferente, né? Porque agora que eu fui para o Marcílio, em março, e durante esses 7 anos eu estava, né, alocada em outro local, era em São Gonçalo, mas era dentro de um quartel, então não tinha aparentemente nada ao redor, assim, nenhuma comunidade. Lá nós estamos cercados, sim, então uma guerra dentro do hospital e fora do hospital. Né? Acontece sim, da gente estar trabalhando os tiros lá fora e a gente tentando lá, né, dar a baixa, né, e tal, mas a gente consigo lidar com isso. Eu não sei se é porque eu também vim de uma unidade que é operativa e a gente faz exercício de combate, de guerra, então isso para mim já está bem é, delineado, né? Já está bem formulado. Então eu consigo lidar, mas existem pessoas que realmente não conseguem lidar com isso diretamente. O meu medo, sim, é quando sai do hospital. Dentro, eu ainda me sinto resguardada. Né? Quando sai do hospital é que a gente está vulnerável, estamos vulneráveis, né? Eu acho que, na realidade, aqui no Rio de Janeiro, nós moramos no desastre. Né? Todo mundo mora no desastre. Eu também moro no desastre, moro em Copacabana. A gente encontra com as pessoas com tornozeleira, mas tornozeleira hoje, o político tem tornozeleira, né? Virou normal, um meio normal. Mas é muito difícil. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente tem esse problema que já é um desastre, né? Que é a violência da cidade. Então, contar o que aconteceu com cada um de nós, só de celular, esse é o sexto. Né? Eu tive 5 celulares furtados, eu devo ter cara de idiota, enfim, não sei o quê, mas é muito violento. Né? A gente é agarrado, a gente é assaltado, fora os tiros que passam na nossa janela, na nossa vida. E agora teve aí o Covid para deixar a gente em casa, né? Pelo menos Sim. ajudou a gente a não ser assaltado. Eu acho que É um desastre biológico, né, que mudou a vida de todo mundo, né? O que nós não estávamos acostumados com isso, né? E assim, ainda aprendi na Marinha, tive a sorte de fazer um curso de defesa nuclear, biológica, química e radiológica no NBQR, né, no Batalhão de Engenharia. Fiz esse curso em 2014 e, por obra do destino, acabei colocando em prática, né, o que eu aprendi em 2014 na prática assistencial no hospital em relação a equipamentos de proteção individual. Isso foi um acréscimo, né, o curso acrescentou muito. Teve realmente dificuldades ainda em relação à EPI, muito se falava, né, qual é o EPI ideal, qual é a ordem do EPI, né, antes de entrar e na hora de sair da assistência, né, de experimentação. Então, tudo isso teve um treinamento, como foi em todas as unidades de saúde no Rio de Janeiro. Foi um treinamento que foi rápido, vamos dizer assim, não foi algo
duradouro, né? Tipo, de uma semana, duas, mas foi algo que pegou, absorveu todos os profissionais e foi feito a uma e coloca, vamos botar a prática. Põe, tira, coloca, tira. E até aquilo ser absorvido e hoje, né, faz parte. A gente parece que é algo que a gente veste aquela camisa, né? É ruim porque assim, eu lembro que logo no começo, quando entrei no hospital, tinha que ficar toda paramentada, eu não conseguia respirar direito, não conseguia visualizar nada porque tinha face shield no rosto, óculos de proteção, e saía de lá com o nariz machucado, ferido, e o medo da desparamentação, que é a desparamentação que é o risco maior, né? Porque a roupa já está contaminada e se você não souber tirar, você pode se contaminar. Né? Então, isso daí que foi o pior. Então, eu lembro que de 12 horas de plantão, eu ficava sem beber água, sem urinar, né? Eu urinava só após a passagem de plantão e às vezes até não conseguia, coisa até de... Vou te falar, Margarida, até fralda eu tive que usar. Porque ou eu fazia isso, ou eu corria risco, né? Então, a gente tem que inovar. Aquilo que eu não tentei fazer, eu tive que fazer. A grande Florence da nossa profissão, ela dizia que a enfermagem é uma arte. Se ela tivesse no tempo de Covid, enfermeiro está fazendo arte para conseguir se paramentar, desparamentar, se contaminar ou não se contaminar, estar ao lado, né, do colega que se contamina e ter que substituí-lo rapidamente. Nós, de verdade, a gente tem que ter orgulho da área de saúde como um todo, dos enfermeiros que são front, porque a gente teve que virar de circo, né? Que até para você se vestir, tem que se vestir com arte, para não se contaminar, se desparamentar com arte, para não se contaminar. E agora você já entrou na dança. Já, pois é. Né? Dançar conforme... E a tese de doutorado é sobre isso. Por coincidência também, eu falo sobre as tecnologias do cuidado desenvolvidas nos hospitais de campanha em situações de desastres. Desastres como um todo, tanto de naturais como tecnológicos, né? E o desastre social também. Então, como esses profissionais de saúde, num hospital de campanha, que não é um hospital de estrutura, né, de estrutura convencional, né, com todo o recurso que ele tem ali, como é que ele consegue desempenhar o seu cuidado, tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto psicólogos, né, no momento de caos, e substituir, né, as tecnologias duras e leves naquele momento de caos. Como é que ele consegue fazer isso utilizando o seu conhecimento, o seu saber? Né? É uma interface, né? Na verdade, do saber e prática profissional, né, alinhados em um ambiente totalmente desorganizado, vamos dizer assim, que não é aquilo que a gente está acostumado a trabalhar, quando a gente chega, pega o plantão, tá tudo certinho, tal. Não é assim. A gente chega lá, tudo tá, é uma guerra, está acontecendo, está chegando gente, e você precisa repor aquele material, você precisa repor o pessoal, porque as pessoas ficam doentes, quem está trabalhando, e como é que a gente vai gerenciar esse fluxo? Para montar o hospital, eu preciso gerenciar processos também. Não é só pegar, botar as coisas ali e acabou, tá funcionando. Né? Existe um fluxo de atendimento para montar o hospital, tem que ver tudo isso. Se é de Covid, então tem a questão da triagem, a questão das enfermarias das alas femininas, masculinas, a questão do expurgo que eu tenho que colocar lá, a questão da pediatria. Então, crianças eu não vou misturar, eu tenho que ter um posto de enfermagem centralizado. Então, toda essa organização do hospital de campanha é de acordo com a missão atribuída, que eu já falei anteriormente, com o número de vítimas atendidas através do perfil epidemiológico, né, da localidade, da região, através do meu apoio logístico que eu tenho disponível, dos materiais que eu tenho para conseguir montar tudo. Então, o que a gente teve problema hoje foi em relação ao material, né? Respiradores que não eram adequados para esse tipo de tratamento, né? Da Covid. Então, a gente teve um problema com isso aqui no Rio de Janeiro, que foram respiradores comprados, né? Que não eram aptos para esse fim. E materiais também que faltavam, né? De medicamentos para intubação
e para assistência e tratamento da Covid. Então, tudo isso tem que ser revisto. A gente tem que sentar e ver as falhas e tentar acertar na próxima vez, não deixar ser esquecido. E da mesma forma que aconteceu isso agora, pode acontecer novamente outro tipo de pandemia, e a gente já teve essa experiência aqui que nunca tivemos, né? Outros países já estão acostumados com isso, mas a gente não. Então, vamos ter esse movimento, né, de tentar mudar essa nova realidade aí com essa experiência passada. A Larissa, que é do grupo, né, do GPSED, ela pergunta para você os caminhos para aprofundar e atuar na área de desastre e emergência. Até me adiantando um pouco, né, eu me lembro que eu estou nesse grupo com vocês, fiz o pós-doutorado com o Alexandre. Alexandre estudava a guerra também, estudava a Segunda Guerra, nosso conhecimento veio daí, né, que eu fui para a guerra antes dele, ele veio para a guerra depois de mim, mas eu acho, eu comentei isso com o Alexandre, o grupo, quando ele montou o grupo, nós estávamos no pós-doutorado lá na Unirio com o professor Fernando Porto como nosso tutor. E quando ele montou o grupo, sempre naquela ideia das guerras que passaram. O que eu tenho que aprender com o que passou, né? E correndo atrás, o grupo correndo atrás, Mariana, Brumadinho, e se preparando, se organizando com os seus pesquisadores, com os seus mestrandos, doutorandos, pesquisadores do grupo, para que pudesse estar cada vez mais preparado para o desastre. Mas sempre pensando em um tipo de desastre que não o Covid. Quanto nos surpreendeu, que no meio de uma hora para outra, o grupo de pesquisa que a gente faz parte virou o epicentro do boom, né? Então, a gente está ali estudando desastre, estamos num desastre, vivendo um desastre. Então, o que você teria a dizer para a Larissa, né? E depois a gente começa aí a agradecer e a se despedir, né? Daqui a pouquinho. O papo está ficando bom, né? Pena que a gente tem que se despedir, mas a gente fala a Larissa. Nós estamos nesse grupo de pesquisa, como a Margarida já falou, estudando desastres já faz algum tempo, quando quase ninguém valorizava isso, porque nós não tínhamos, ficamos estacionados, né? Então, o que aconteceu? Ficamos estacionados naquele período, depois começou a ter aquela retomada de vários eventos adversos, que é o desastre, é um evento adverso, né, que causa impacto social e econômico. E a gente teve isso o tempo todo, né? Então, o grupo começou a ser valorizado pela pesquisa, começou a ter uma visibilidade. E hoje o professor Alexandre, a professora Margarida, né, atuantes aí nessa questão da guerra e trazendo isso à tona hoje, né, a atualidade, tem sido um ganho imenso. Então, Larissa, acho que a primeira coisa acho que a Larissa ela faz parte do grupo do GPSED, né? Lá nós temos vários membros de organizações militares, de pessoal que trabalha voltado, mesmo bombeiros, né? E militares das Forças Armadas aí voltados à mitigação e prevenção de desastres. Então, a primeira coisa é acompanhar esse pessoal, né? Em relação a cursos, a gente tem vários cursos disponíveis sobre isso. O problema é que a procura é pouca, né? Poucas pessoas estudam sobre isso. Quando eu falo assim, enfermeira, desastre, aí é que vem aquela coisa, enfermeira associada a desastre, mas é um presente agora, porque isso traz para a gente agora outra visão, né? Não só assistência. Bom, Miliana, estamos chegando ao final da nossa live. Quero agradecer a todos que estão conosco. Saudades de quem eu não vejo há muito tempo, né? Que agora a gente vira virtual. Saudade do professor Marinho, saudade da minha amiga Raquel, presidente da SBEL, que a gente faz contato telefônico, visual. E é um tempo de eu sinto falta dos abraços, né? Eu gosto muito de abraçar. Então, eu tenho sentido muita falta desse abraço, né? Aí a gente manda esse abraço para todos, agradecendo. Eu queria agradecer ao Carlos Dias, que nós duas assim, temos uma certa dificuldade com o meio virtual, né? Pôde
criar a chamada da nossa live, aí, cheio de eventos, porque do GPC.